Olá, você está no Família Mais e eu sou a Érica Andrade. Toda sexta-feira, 21h30, a gente se encontra aqui na Atitude TV. Já se inscreveu em nosso canal? Ativa as notificações e vem com a gente. Já conhece também a TV da sua família, Bem Mais TV? Sexta-feira, 21 horas, a gente também se encontra lá. E se ainda não segue a gente no Instagram, por favor, Ministério da Família IBA. Você fica por dentro de tudo o que acontece no Ministério e pode ser muito abençoado de toda a programação que a gente oferece para você e sua família. Sedentarismo e obesidade. Está na hora de você se cuidar. O programa Família Mais de hoje traz um tema que vai tirar você da sua zona de conforto. Está se sentindo cansado ao fazer qualquer esforço? Subir uma escada, dar uma corridinha ou carregar uma sacola mais pesada está ficando a cada dia mais difícil? Vamos conversar sobre sedentarismo e obesidade. E a minha convidada hoje no Família Mais é a doutora Marcele Rodrigues, que vai estar conversando com a gente, tirando todas as nossas dúvidas. Vem, Marcele! Muito bem-vinda ao Família Mais. A gente vai estar falando sobre sedentarismo, sobre corpo em movimento. Vamos sentar aqui no nosso sofá. Seu currículo é muito grande, né, doutora? Tô vendo aqui o quanto você estuda aí. Um pouco. Um pouco? Movimento do corpo humano, é isso? Isso. Explica pra gente o que seria isso, doutora Marcele. Essa caminhada começou um pouquinho de tempo atrás, né, lá em 2010, então aí fiz a graduação em Educação Física, já fui direto para pós em Biomecânica, mestrado em Engenharia Biomédica e atualmente estou no finalzinho do doutorado, já terminando. Então tem bastante coisa aqui para a gente conversar, bastante conteúdo para a gente falar sobre isso. Sedentarismo é algo que a gente tem falado muito, né? Essa coisa de estar com o corpo em movimento, essa necessidade. Mas antes, você gosta de ser chamada de doutora, de mestre? Acho que o melhor título é serva, né? Antes de tudo, então, acho que de qualquer título, então, acho que esse é o que resume, né? Serva. É humilde, gente. Acho que tá bom. Sim. Sedentarismo é mesmo tão prejudicial assim, doutora? Então, é um tema muito importante. Cada vez mais as pessoas estão falando. É um tema que está sendo abordado porque o sedentarismo está associado a diversas doenças cardiovasculares. Então, é muito mais que uma questão de estética. Quando as pessoas falam de corpo, de saúde, elas pensam, porque eu quero ter um corpo bonito. Não, é justamente a gente entender essa questão, né, da atividade física contra o sedentarismo, porque é totalmente prejudicial à saúde, ao bem-estar. Então, assim, é um tema que é importantíssimo e não tem como a gente falar em século XXI e não abordar esse tema de sedentarismo, de atividade física. Entendi. E a questão da obesidade, né? O problema não é só ali a obesidade. A pessoa magra também pode estar ali sendo sedentária, é isso? Isso é muito legal da gente abordar. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam assim, o obeso é que parece só ser aquela pessoa que não tem saúde, o magro é o que tem saúde. Não, muitas vezes a pessoa que é conhecida como magra, muitas vezes os parâmetros metabólicos dele estão desregulados. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa que é magra, mas está com, por exemplo, uma taxa de lipídio, de gordura alta. Então, isso é totalmente prejudicial. Então, nem sempre a magreza está relacionada à saúde. Então, você pode ter um magro que, às vezes, ele não é ativo, então isso também não é legal, né? Isso não é bacana. Então, nada de achar que só quem está acima do peso que está com problema de saúde. Não, não. Não é isso, né? Com certeza não. Tem que desconstruir que o magro é o saudável. Isso aí. Então, tanto, na verdade, mesmo todo mundo tem que fazer atividade física, tanto quem está acima do peso, quanto quem está, né, dito no peso saudável, tem que praticar atividade física, tem que buscar se cuidar, porque como você falou, e essa frase, não necessariamente um magro vai estar ali realmente saudável, só porque está magro. É verdade. E obesidade? Só é gordo quem quer? Nossa, isso é muito legal. E quando a gente fala de obesidade, muitas vezes a gente olha para o indivíduo e fala assim, ele é obeso porque não faz atividade física.
Quando a gente fala de obesidade, talvez uma das poucas coisas que eu vou falar que é até da atividade física. Por quê? Muitas vezes a obesidade está associada aqui, ó. Então, a gente fala assim, né? Tem gente que tem alma de gordo. É isso, que fica pensando só em comida. Tem alguma coisa a ver com a questão mental, é isso? total, porque uma pessoa que está acima do peso, não é muitas vezes porque ela não pratica atividade física, tem muitos fatores associados. Então, assim, a atividade física influencia. A alimentação influencia. E outras coisas que as pessoas desprezam. O sono. Então, assim, como é importante falar do sono. Quando a gente fala de obesidade e essa questão de perda de peso, a gente tem que falar em alguns fatores, que é atividade física, alimentação, sono. E aí eu posso falar rapidinho em cada um deles? Claro. A atividade física, ela vai ser importante por quê? Ela vai ajudar a controlar o gasto energético. Então, a gente se alimenta, mas também a gente precisa gastar aquilo que a gente está ingerindo. Né? Uhum. Perfeitamente. E a alimentação? As pessoas acham que elas têm que... Tem muito que falam assim, temos que comer de 3 em 3 horas. Não. Isso vocês podem falar com o nutricionista, com o médico. Você tem que comer quando você sente fome. Isso é até uma questão que eu venho abordando, né, com alguns amigos meus nutricionistas. E às vezes, isso é o estigma que tem, de 3 em 3 horas tem que comer. Não necessariamente. E uma coisa, nesse processo, né, e eu depois vou abordar breve, porque eu mesma sendo professora passei por um processo de perda de peso aí de torno de 40 quilos. Então, uma coisa que é importante, o sono. Sabe por que o sono é tão importante? Por quê? Existe um hormônio que é chamado leptina. A leptina é um hormônio que está relacionado à saciedade. Então, se você libera mais esse hormônio, você ajuda nesse processo de manutenção do peso corporal. E sabe quando é que é o horário, quando é que é o pico da liberação desse hormônio? Durante a noite. E o que acontece na nossa geração? Hoje, nós vamos dormir 8 horas da noite, 10 horas da noite. A gente não dorme nem as 8 horas que deveria dormir, não é? Então, às vezes dá 8, 9, 10, 11, e às vezes a gente está na madrugada no celular. Verdade. E esse hormônio ele é liberado lá, por pico de liberação dele por volta das 2 horas da manhã. Então, esse hormônio que poderia ser utilizado ao nosso favor, a gente está desfavorecendo a liberação desse hormônio, porque às vezes a gente está indo dormir tarde. Então, isso é algo que é bem interessante, é o que eu costumo dizer. Nós temos que usar a nossa farmácia biológica ao nosso favor. E qual seria o ideal? Conta pra gente, que eu já tô aqui sofrendo. A gente não dorme o tempo que deveria dormir, as horas, seria isso? Ou não tem rotina do sono? O que seria o ideal, doutora? Na verdade, eu diria que nós não temos rotina para quase nada. Isso, eu vou abordar isso é um impacto muito grande, né? E eu vou abordar isso que é muito legal da gente falar. Nós vivemos uma vida desorganizada. E toda essa desorganização em todas as esferas da nossa vida, elas vão, por exemplo, afetando a gente, afetando o nosso sono. Então, por exemplo, nós acordamos cedo, às vezes vamos dormir muito tarde. Isso está associado ao hormônio do estresse, que é o cortisol. Olha que interessante. Esse hormônio do estresse, que é o cortisol, ele vai gerar o quê? Um processo inflamatório no nosso corpo. E esse processo inflamatório no nosso corpo, ele vai ajudar a gente no processo de emagrecimento ou ele vai ajudar ali na obesidade? Ele vai favorecer a obesidade. Então, nós temos que entender o nosso organismo como um organismo integrado. Não só o sono, não só a atividade física, não só a alimentação, mas um conjunto desses fatores. Então, o sono é importante a gente dormir cedo? Porque vão ter hormônios que vão ser liberados à noite, que vão favorecer o nosso organismo. Por exemplo, outra coisa que as pessoas não sabem, quando nós estamos no celular, ali está tendo o quê? Uma luz. Essa luz, ela
inibe a produção de um hormônio, que é a melatonina. Hoje muita gente faz administração de melatonina para poder dormir, enfim, né? E se você, por exemplo, ali, você desliga a tela do celular e você deixa ele no canto e vai dormir, você está favorecendo com que você durma mais cedo, porque essa luz ela não vai inibir a produção da melatonina, então você vai produzir mais melatonina, isso vai induzir você mais rápido ao sono, e esse sono, a gente diz que o sono ele é regenerador. E o sono sendo regenerador, reparador, ele vai favorecer nesse processo de emagrecimento contra a obesidade. Então, é importante dormir bem. Estou pensando assim, então às vezes a gente está acima do peso só pelo fator sono, está irregular. O sono influencia demais. Sabe outra coisa que também influencia muito? Água. Água. A falta de água, é isso? O que acontece hoje em dia? Nós temos um monte de coisa à nossa disposição. Suco, refrigerante. Então, muitas vezes nós estamos achando que nós estamos com fome, mas nós estamos com sede. É verdade que quando o corpo já sinaliza para a gente beber água, a gente já está desidratado? Isso, provavelmente a gente já está chegando ali no processo de desidratação. É como se o corpo estivesse sinalizando, olha, você precisa ingerir água. Lógico que a gente já deveria ter ingerido água antes. Não sentir essa vontade. Isso, então a água é algo muito importante. E às vezes a gente acaba não tendo o costume de beber água, né? Sim, sim. E literalmente é um costume, porque a gente não está acostumado. É um hábito. Tudo é um hábito na vida, é isso? Hábito, é um hábito. Então dormir cedo tem que se tornar um hábito, beber água tem que se tornar um hábito, assim como a atividade física. Isso, e que é importante, porque o que vai fazer o que vai acarretar a pessoa sair de um quadro de sedentarismo, ali da obesidade, para chegar num quadro de pessoa saudável? Ela mudar a vida dela. Então, primeiro, se eu posso falar assim, olha, uma pessoa quer sair do quadro ali de sedentarismo, eu diria assim, o primeiro passo, comece. Porque o que as pessoas costumam dizer? Vai para academia, vai para academia. E a pessoa não gosta de academia. E ela nunca vai. E faz o quê, doutora? O que faz? Se movimente. O que você gosta? Eu acho que ninguém vai falar, não gosto de nada. Então, às vezes a pessoa gosta ali de uma caminhada. Então, já está valendo? Já está valendo. Porque a pessoa, mas eu vou fazer 20 minutos de caminhada todo dia. Se você parar para pensar, imagina, 20 minutos de caminhada todo dia. O que é isso por semana? O que é isso por mês? O que é isso ao longo de um ano? Olha a diferença. Então é importante a pessoa se movimentar. A pessoa não gosta de uma musculação, não gosta de uma academia. O que você gosta? Gosta de correr? Vai correr. Gosta de uma dança? Isso! Então, perfeito. E é importante, né, a gente, enquanto cristão, falar que a gente pode dançar com ordem, decência. Então é bom, você se sente feliz, não tem problema nenhum dançar com sabedoria, né? Então, claro. Acho que o primeiro passo é a pessoa se movimentar. O segundo passo é a gente entender que a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem que organizar a nossa vida. Por quê? Você vai falar assim, você não vai falar de exercício físico, você vai falar de organização? Sim. Por quê? Como muitas vezes as áreas da nossa vida estão desorganizadas, isso vai alterar no nosso dia a dia. Por quê? Você vai falar assim, se você não coloca a hora para você fazer atividade física, se você não se organiza, você nunca vai se priorizar. Você vai priorizar as coisas, você vai priorizar as pessoas e muitas vezes você vai se esquecer de você, que é importante a gente se cuidar, a gente ter esse olhar para a gente. Então é importante a pessoa se organizar. E quando a pessoa ela não se organiza, o que acontece? Lembra que eu falei agora há pouco do cortisol, esse hormônio associado ao estresse? Ela fica, eu tenho que fazer isso está fora do lugar. Isso gera um processo inflamatório no nosso corpo, que é totalmente prejudicial.
Então, se movimentar é importante, se organizar é importante. E agora eu falo uma frase que eu gosto bastante. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Então, verdade. Muitas vezes você já passou por aquela, ai, não sei se eu vou na academia, não sei se eu vou fazer atividade. E a pergunta, mesmo sendo professora de educação física, se a gente, nesse tempo que está frio, que dá aquela preguiça de sair. Não vamos ser hipócritas, o que dá vontade? Ficar em casa, vendo comendo filme, doce, não é? assistindo um filminho, Que é gostoso. O que a gente tem que parar para pensar? Opa, eu não vou fazer só o que eu quero, só o que eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, por isso que você diz que está muito aqui, né? Muito. Então é ter essa consciência mental, né, de que, olha, eu preciso movimentar o meu corpo, mesmo que eu queira ficar deitada assistindo um filme. Isso. Lógico que é importante a gente saber respeitar o nosso corpo. Tem um dia que você teve uma atividade muito extenuante, não estou falando para a gente respeitar o nosso corpo, né? A gente não vai se violentar, mas se a gente for ceder sempre às vontades do nosso corpo, a gente nunca vai fazer nada, não é só... A gente não vai para uma academia, a gente não vai fazer uma caminhada, a gente vai fazer nada, porque a gente vai ser vencido pela nossa mente. Verdade. E, doutora, qual o limite? Como saber se eu sofro de obesidade ou não? Muito boa pergunta. Existe um parâmetro que nós usamos, que é o chamado IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que é um cálculo que a gente faz, que é o peso sobre a altura ao quadrado. Mas esse é só um parâmetro que a gente utiliza. Existe um teste muito simples para a gente saber se a gente está ali acima do peso, se existe um processo inflamatório. A gordura, né, que está associada ali muitas vezes ao sedentarismo, ela é inflamatória. Então, se a pessoa pega uma região do corpo dela e ela belisca, sabe o que vai acontecer? Vai doer. Então, ali existe um acúmulo de tecido adiposo. Tecido adiposo é aquele tecido de gordura. Então, por exemplo, se eu pegar aqui é praticamente pele, eu não vou sentir nada. Mas se eu pegar aqui, eu confesso que eu ainda tenho uma coisinha aqui, olha, eu vou sentir aqui que, opa, dói um pouquinho. Então, isso é um indício de inflamação do nosso corpo. Né? Gente, então, é muito então pega aí, ó, na sua, né? Pega na ver sua, aí. Vê se tem alguma coisinha sobrando, aperta. Então, isso é um indício, esse é dor, porque esse processo inflamatório que o tecido adiposo, esse tecido de gordura, gera no nosso corpo. Então, esse é um teste bem interessante. E aí dá para saber se eu tô ali acima do peso ou não, né? Dá pra gente dá para ter uma ideia. Entendi, mas o ideal é que faça esse teste do IMC, né, que é o Índice de Massa Corpórea. Então, hoje em dia, se a pessoa colocasse na internet Índice de Massa Corpórea, ela vai conseguir... Tem calculadoras online, ela só vai botar o peso dela e a altura dela, e essas calculadoras online elas já vão dar ali o resultado e falam, ó, você está acima do peso, não está. Entendi. E existe diferentes tipos de gordura? E quais seriam? Então, quando a gente fala de gordura, a gente fala de adipócitos, que são as células de gordura. E algo muito interessante, que uma vez que esses adipócitos, que essas células de gordura, elas se instalam, adivinha? Uma vez ali, sempre ali. Sério? A não ser que ela faça uso de algum medicamento, né, e nós com orientação médica. Então, por que é muito importante a pessoa estar atenta ao controle do peso corporal? Porque uma vez que aquelas células de gordura, elas se acumularam no tecido, elas só vão... elas estão ali, você está acima do peso, ela está inchada. Você perdeu o peso, o que acontece? Elas murcham. Mas elas ficam doidinhas para quê? Para, ganharem peso novamente. Então, por isso que é muito importante, né? A gente vive uma época de cultura exacerbada do corpo, né? Que isso também não é saudável. Acho que as pessoas têm que começar a pensar numa perspectiva de saúde, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, então é importante... A gente é responsável por esse corpo, né?
Isso, então é muito além de uma questão de culto ao corpo, de um corpo sarado, é saúde. Então, quem não tem tempo para cuidar da saúde, vai arranjar tempo para cuidar da doença. Então, Ela vai chegar, né? qual a escolha que a gente vai querer fazer? Cuidar da saúde ou querer cuidar da doença? Se a gente quiser ter uma velhice saudável, a gente tem que começar a plantar o quê? De agora, para poder ter uma velhice saudável. Então, existe só um tipo ali de tecido, de gordura, né? O tecido adiposo. Nesse tecido adiposo, as células de gordura, que são os adipócitos, que eles, uma vez instaurados ali, eles vão inchar. Se a pessoa emagrecer, eles vão murchar, mas uma vez ali, eles vão estar ali. Tô pensando, meu Deus, tem alguém que não tenha isso? E sabe uma coisa que isso lembra? O que isso favorece? Você já ouviu falar daquele chamado efeito sanfona? Sim, todo mundo, né, ouviu já isso. Então, É esse efeito aí? olha que legal, o que acontece? Então, essas células de gordura, elas vão querer sempre, ó, voltar para aquele estado delas, cheinhas ali. Então, uma pessoa que ela já foi, né, por exemplo, obesa, já teve acima do peso, o organismo dela vai sempre querer lutar para que ela volte ali para aquele peso. E algo muito interessante de falar nessa questão do sedentarismo, quando a pessoa ali começa a mudar os hábitos de vida dela, e ela começa até a perder peso, existe uma coisa muito importante que a gente fala, é um conceito chamado de set point. O que é isso? Parece até nome de jogo de tênis. Você já viu relatos de algumas pessoas que falam assim, olha, eu vim e comecei a mudar de vida, não quero mais ser sedentário. Aí ela começa a perder peso, perder peso. Aí chega um momento que acontece o quê? A pessoa não consegue baixar daquele peso. Por que acontece isso? Existe um mecanismo interno que a gente chama de set point, que o organismo ele seta aquele peso, ele não quer descer. E o que a pessoa... Algumas pessoas que talvez possam estar assistindo e chegaram nesse famoso set point, não conseguem mais perder, elas têm que dar estímulos novos. Então a pessoa estava fazendo, por exemplo, uma caminhada, faz uma caminhada mais acelerada. Dá uma corridinha mais de leve. Dá uma corridinha mais leve. Ou se já consegue, começa a correr. Ou intercala, caminha um pouco, corre um pouco. Então isso é muito interessante, a pessoa tem que realmente persistir, porque quando ela rompe essa barreira do set point, o organismo dela vai voltar a perder peso. Doutores, então assim, uma pessoa que está aparentemente magra, ela também precisa, né, ela pode estar precisando de cuidados? Com certeza. Às vezes ela pode estar magra, mas segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, se ela está ali 3 meses sem fazer atividade física, ela já é considerada um sedentário. Às vezes mesmo aparentemente estando magra. Tô sofrendo já. Fiquei um período aí sem fazer atividade física, e aí a gente já entra no sedentarismo. Já entra no sedentarismo. Então, tá magro, tá acima do peso, independente de idade, precisa fazer atividade física. É um remédio natural. E é muito legal que a gente vê com algumas pessoas que às vezes faziam uso de remédio para diabetes, faziam uso de remédios para pressão alta e às vezes começaram a praticar atividade física, as taxas delas se normalizaram e elas, lógico, sob orientação médica, tiveram autorização para parar de fazer uso do remédio. Olha que ganho, não é isso, né? Somente porque aderiram à atividade física ali, para a vida. Isso. Precisa ser feita regularmente, todos os dias? Vamos falar sobre essa questão, atividade física. Tem o ideal e tem o adequado. Isso é muito legal, porque a gente, por exemplo, quem vive no Rio de Janeiro, a gente vê muitos atletas de finais de semana. O que são aqueles atletas de final de semana? Durante a semana não fazem nada, não praticam atividade física nenhuma, e quando chega sábado e domingo vai fazer o quê? Vai praticar o vôlei na rua, né, na praia. Vai dar uma pedalada. Vai dar uma pedalada. E às vezes tem algumas pessoas que nessa de fazer esporte só no final de semana acabam passando mal, né? Então o importante é ali que ela faça de 2 a 3 vezes na semana. O ideal seria ele 3 vezes na semana. Se ela fizer 3 vezes na semana, 30 minutinhos apenas, isso já vai trazer ganhos muito positivos para o organismo dela.
E dentro disso é muito legal, porque as pessoas, quando elas querem mudar o estilo de vida delas, o que elas fazem? Estão numa vida totalmente sedentária. Uhum. Elas falam, agora eu quero ser fitness. Fitness é a palavra do momento. Quero ser fitness. Agora eu quero ser saudável. O que elas fazem? Aí vão para a academia, ficam 1 hora, 2 horas. Aí elas conseguem o quê? 1 semana, elas conseguem manter esse ritmo de segunda a sexta, 2 semanas, 3, 4. Daqui a 1 mês e meio você fala com aquela pessoa, e aí como é que você tá? Tá fitness ainda? Uhum. Ela, não estou indo mais à academia. Então, é mais importante do que a pessoa, quando ela vai mudar o estilo de vida dela, ao invés de ela querer fazer tudo, né? Ficar horas na academia, é importante que ela faça o quê? Constância, constância, constância. E as pessoas hoje em dia, elas não têm paciência para ter essa constância. Elas querem o quê? Resultado rápido, certo? Certo. E tudo que vem rápido, vai rápido. Então hoje as pessoas querem o quê? Eu vou tomar um remédio que me facilite. E olha que interessante. Lógico que se for sobre orientação médica ou de um nutricionista, a pessoa deve fazer uso, com certeza. Mas existe hoje em dia uma indústria que, olha, faça isso, use isso. Não, nós temos a natureza à nossa disposição, alimentos à nossa disposição, coisas que o próprio Deus, né, nos deu, que a gente pode usar. Então, em relação a essa frequência da atividade física, 3 vezes na semana, se ela conseguir ali 20 minutos, 30 minutos, isso já vai tirar ela aí da zona de sedentarismo, já vai trazer ganhos para a saúde dela. Entendi. E como saber se eu preciso mudar a minha rotina? Acho que você já respondeu, né? Se eu não estou me movimentando 2, 3 vezes na semana, é hora de mudar. É isso, isso. E a questão que a gente estava falando também de reorganizar a agenda dela, da pessoa se priorizar, né? Porque hoje em dia também com a cultura do home office, as pessoas acordam, tomam um café, já vão para o computador, saem tarde, do computador e muitas vezes não tem tempo. Então a pessoa tem que se programar. Olha, aquele tempo eu vou reservar para mim, vou praticar a minha atividade física, vou fazer a minha caminhada, vou fazer a minha pedalada, né? Então achei bem interessante, né, doutora, quando fala sobre se priorizar. Né? É entender que, olha, eu sou prioridade, e prioridade é o que a gente gasta tempo, então agora é o meu tempo de atividade, ou de caminhada, ou de treino, mas não abrir mão disso e trazer como prioridade para a sua vida, é isso? Perfeito, a pessoa tem que se priorizar, tem que se cuidar, isso vai fazer diferença. E faz bem, né? Não faz bem? Quando a gente começa o dia fazendo, por exemplo, uma atividade física, o dia rende diferente. Eu pude experimentar isso, fazendo treino de manhã. É bem diferente, né? Você já fica muito, acho que já tá endorfinado, né? Olha, você falou uma coisa muito importante, endorfina. Então, o exercício físico, ele libera hormônios de bem-estar, de prazer, isso vai afetar todo o nosso dia. Então ali, se a pessoa puder fazer logo pela manhã, isso já vai alterar o dia dela. Lógico, algumas pessoas não têm possibilidade de fazer de manhã, então ela vai fazer durante a noite, conforme a disponibilidade. Faça, né? O importante é que faça, que se movimente. Entendi. Isso é prioridade. Não tem aquela opção de não tenho tempo. Eu diria que talvez é uma fala muito enfática. Não tenho tempo é muito relativo. Porque se fala assim pra gente hoje, olha, eu tenho $1 milhão para dar para você, mas só que você tem que ir na China pegar. Você vai falar assim, não tenho tempo? O que a gente vai... Você para tudo que você está fazendo e corre para ir lá, né? É isso, então a gente entender que nós temos que, a gente não tem que viver uma vida egocêntrica, eu vou viver só para as minhas vontades, só para o meu bel prazer. Eu vou me doar para o outro, sim, mas eu também vou estabelecer o tempo que eu vou cuidar de mim. Porque muitas vezes as pessoas esperam a doença chegar. Aí quando a doença chega, que ela fala assim, opa, agora eu vou me cuidar. E não precisa chegar nesse estágio, né? Verdade. Você só pode ir se cuidar antes. Doutora, a gente vai para aquele break rapidinho. Você que está em casa, me acompanhando, volta, porque já já a gente tem muito conteúdo para estar falando aqui, tá? Aquele momento ali com os nossos patrocinadores, a gente já volta.
Estamos de volta falando sobre sedentarismo e obesidade com a doutora Marcele Rodrigues. Doutora, hidroginástica, pilates, musculação. O que é melhor? Não colocou balé? Você sabe que esse ano eu coloquei balé na minha atividade física? Que legal! Minha filha faz balé. E aí eu sempre quis fazer. Falei, ai, será que eu já passei da idade para fazer balé? E eu introduzi o balé. E aí? Tá gostando? Tô gostando. Tô me movimentando de manhã cedo. Que legal! E olha, não sabia que era tão puxado, viu? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, até quando se fala de idoso, idoso tem que ir para onde? Hidroginástica, por causa da questão do impacto. Mas o treinamento de força, que não necessariamente só é, quando fala assim, treinamento de força é musculação, não somente. Às vezes num treinamento funcional você também trabalha ali as características de força. Precisa-se ter também um trabalho de força. E eu vou trazer um dado importante, posso? Claro. As pesquisas vêm mostrando, nesse processo de perda de peso, que o que gera maior resultado, as pessoas pensam o quê? Quero perder peso? Vou correr, vou fazer o famoso do aeróbico, certo? Então, vou fazer, o que são exercícios aeróbicos? É a esteira, é a corrida, é a caminhada, mas os melhores resultados, a literatura vem mostrando que é o quê? O exercício aeróbico com o treino de força. E por que esses estudos vêm apontando para isso? Porque o exercício aeróbico vai ajudar você o quê? Gastar caloria. Mas só que o treinamento de força, que é, por exemplo, uma musculação, não somente a musculação, mas existem outros treinamentos de força, às vezes no balé você vai estar fazendo um treinamento de força. Nossa, muito. Um treinamento ali de resistência. Sim. E esses treinamentos, eles vão ajudar o quê? Na manutenção da massa muscular. Certo? Do músculo. Sim. E o músculo, ele vai o quê? Consumir energia. Então a pessoa vai estar, às vezes, ali parada e ela vai estar consumindo o quê? Energia. Então a pessoa, só vou fazer caminhada, quero emagrecer, só vou fazer caminhada, vou caminhar 2 horas por dia, todo dia. Isso tem um momento vai funcionar. Mas se ela quiser potencializar esse resultado, ela tem que fazer o treino de força junto, para ela otimizar esse resultado. Entendi. A gente até trouxe água. Depois que a doutora falou que é para beber água, eu já corri aqui para pedir a nossa água. Beba água, é verdade, Com né? certeza. É verdade isso, funciona. E o que a gente estava comentando, né, a respeito da água, o que é importante também? Nosso corpo ele é formado em torno de 80% de água. De água. Então, a maioria das reações do nosso corpo acontecem em meio aquoso, em meio de água. Então, se nós bebemos água, nós estamos favorecendo todos os processos biológicos do nosso corpo. Então, olha que coisa simples. Quero emagrecer, quero ter saúde. Um remédio? Água. E doutora, como ficar em forma com saúde? Você já disse que o remédio não vale a pena, né? A não ser que tenha prescrição médica. Isso é muito importante. Se for orientado, com certeza deve ser feito. Mas como ficar em forma com saúde é fazer o básico bem feito. É você estar alinhado com um propósito. Como assim fazer o básico bem feito, estar alinhado com um propósito? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero ter saúde. Mas elas realmente não estão ligadas com o processo de mudança delas. Então olha só que importante. Elas fazem um movimento para perder, por exemplo, peso, e o que acontece? Elas perdem o peso durante um tempo. E o que acontece depois? Elas voltam e ganham peso. Por quê? Elas fizeram exercício e dieta para emagrecer. Enquanto o exercício e a dieta, elas têm que ser um estilo de vida. Por quê? Quando a pessoa fala, preciso perder 20 quilos, então ela vai, contrata um professor de educação física, contrata um nutricionista, vai no endócrino, então ela faz tudo o que ela tem que fazer, ela pode e ela emagrece. Mas lembra que eu falei nisso? Ela tem que,
mudar aqui. Porque é a famosa metanoia, mudança de mente. Porque se ela faz algo só para emagrecer, ela não vai ter mudança de estilo de vida. E depois, quando ela perder aquele peso, ela vai voltar aos hábitos de vida errado, e aqueles hábitos de vida errado vão fazer o quê? Fazer com que ela perca a saúde e ela recupere aquele peso novamente. Então as pessoas têm que aprender a fazer não exercício, não dieta somente para emagrecer, mas mudança de estilo de vida. E uma frase que para mim é norteadora, quando as pessoas pensam em saúde, elas, então eu tenho que ficar 10 horas fazendo atividade física, então eu não posso comer de nada. Equilíbrio. Eu posso tudo. Eu só não posso tudo o tempo todo. Acho que a grande chave é o equilíbrio. Doutora, a gente tem visto também cada vez mais as crianças obesas, né? E aí qual é a responsabilidade? A gente, né, como pai, o que cortar, o que incentivar, como é que a gente faz esse processo com criança? Então, eu sei que é um fator, quando a gente fala de criança, que ele dificulta, porque às vezes, dá pena, a criança faz uma carinha, como é que eu vou negar esse alimento? Como é que meu filho não vai fazer atividade física? Nós vivemos uma sociedade que as crianças, cada vez mais, elas são introduzidas ao quê? Às telas. E aí, quando você introduz a tela para a criança, ela muitas vezes vai achar desinteressante fazer uma atividade física e muitas vezes ela vai querer ficar ali no computador, ela vai querer um petisco, um docinho. E a gente vê crianças hoje em dia obesas e às vezes já até com diabetes. Então a criança, ela só vai se alimentar do que o pai e a mãe colocar dentro de casa. E isso já aconteceu com qualquer adulto. Você fala assim, me deu vontade de comer um doce. Aí você vai lá na despensa, não tem. E você faz o quê? Não come. Não come, é verdade. Não tem. E a criança, às vezes, ele pode até procurar, mas ela vai, não tem. Então, ela vai se alimentar daquilo que o adulto colocar dentro de casa. Então, e quando a gente fala de obesidade, né, e criança, que eu sei que é um desafio hoje em dia, introduzir, né, um hábito de vida saudável para a criança, porque tem os famosos fast foods que as crianças gostam. As crianças hoje em dia, por a internet ser muito interessante, elas muitas vezes não querem fazer atividade física, então os pais eles têm que usar de subterfúgios. Que subterfúgios são esses? Ali mudar, tornar a alimentação ali mais interessante. Ela não precisa botar uma cenoura no prato e muda a alimentação, bota uma carinha ali, faz com os alimentos. A criança não quer fazer atividade física, participa desse processo. Olha, hoje o pai e a mãe vai jogar com você. Você vai estar se envolvendo naquele processo e aquilo vai tornar mais interessante. E uma coisa muito interessante de falar, né, quando a gente está falando essa questão de obesidade, é a gente falar de um hormônio chamado dopamina. A internet, as telas, elas muitas vezes geram sensações de prazer, prazer de um modo geral é muito grande, isso libera dopamina. Então, muitas vezes as crianças fazem o quê? Acesso a mais tela. Então, cada vez elas querem aumentar esse nível de dopamina. Isso faz o quê? Que as outras atividades não se tornem interessantes. Então, ela vai querer ficar na internet, vendo vários vídeos com vários recursos, ou fazer uma atividade física. Muitas vezes... A escolha realmente não vai ser pela atividade física, porque muitas vezes aquela internet ele vai estar gerando um nível de dopamina que, de início, um exercício físico não vai gerar. Então, às vezes, por exemplo, para uma criança, realmente não botar na despensa, sabendo que aquilo vai gerar um benefício para o seu filho depois, tentar diminuir ali o tempo de tela, que eu sei que é um desafio, né, para os pais hoje em dia, e tentar ali participar daquele processo de incentivar a fazer uma atividade física, e ele vai ajudar a criança a sair de um quadro de obesidade. Muitas vezes, né, eu vejo crianças muito cedo indo para a academia. Eu sou adepta para a criança, não que ela não possa, existe uma determinada faixa etária que ela pode ir, mas a criança não precisa se exercitar com uma coisa chata. Tenta deixar a atividade
lúdica, prazerosa, interessante para a criança. Entendi. Ok, doutora. Então a responsabilidade dos pais é realmente não oferecer isso para a criança e trazer ali outras opções e até participar dessas opções em atividades ali. Com certeza. Vai correr no parquinho, vai andar de bicicleta, pega o cachorro e vai passear. Isso tudo a criança vai estar movimentando o corpo. É verdade, Perfeito. é verdade, doutora. E qual a importância do exercício físico na terceira idade? A gente já falou, né, sobre criança, fase adulta e a terceira idade. Então, é essencial. Não tem como a gente falar de envelhecimento sem falar de atividade. Por quê? A gente vê em idosos casos de sarcopenia, né, aquele perda da massa muscular, perda da massa óssea. E o exercício físico, ele ajuda na manutenção dessa massa muscular do idoso. Então isso é fundamental. Então não existe falar de envelhecimento sem falar de atividade física. Então, o exercício físico, né, o músculo ele gera uma tração no osso e vai ajudar nessa manutenção da massa óssea. Então, é essencial. E o que é muito frequente às vezes acontecer o idoso, caiu e fraturou o fêmur. As pessoas muitas vezes falam assim, fraturou o fêmur, porque caiu e fraturou. Muitas vezes o idoso não caiu e fraturou o fêmur. Muitas vezes o osso frágil, o fêmur, ele fratura e o idoso cai. Por causa essa massa, esse osso ele está muito poroso, ele está muito frágil, e isso facilita ele quebrar. E o que vai contra esse processo? É a pessoa ele fazer uma atividade. Às vezes, hoje em dia existem muitas formas de se exercitar. Então, se a pessoa consegue ir para uma hidroginástica, consegue fazer uma caminhada, é importante que ela se movimente. Então, acho que é importantíssimo a gente falar de envelhecimento e atividade física. Não tem como separar. Entendi. Você trouxe, né, sobre a questão do joelho, sobre fraturar. A gente vai falar sobre algumas áreas do corpo humano que precisa de atenção. Joelho é uma, panturrilha, abdômen. Negligenciar essas áreas, né? Alguma dessas áreas pode ser um problema fatal? Com certeza. Por exemplo, a panturrilha, né? Muita gente conhece como a batata da perna. Ela ajuda no retorno, é como se fosse considerada um segundo coração. Ela ajuda no retorno do sangue para o coração. Então, se a gente não estimula áreas como essa, a gente está desfavorecendo. O que acontece? O coração ele joga o sangue para as diversas partes do corpo. A panturrilha, por exemplo, ela ajuda o quê? Nesse retorno do sangue para o coração. Então, se a gente não estimula músculos como esse, a gente está desfavorecendo esse processo de retorno do sangue. E uma atividade muito interessante, que não é só ela, as pessoas também colocam muitas vezes, né, para o idoso só a hidroginástica, mas que é interessante é a hidroginástica. Por quê? Quando, nesse caso, o idoso ele está ali no meio da água, o que a água faz? Ela pressiona, certo? Quando a gente entra na água, a gente às vezes até não sente vontade de urinar. Por quê? É o que a gente chama de pressão hidrostática, pressão da água. Então, essa pressão da água no corpo, o que ela vai fazer? Ela vai auxiliar esse retorno, que a gente chama de retorno venoso, que é retorno do sangue, do resto do corpo para o coração. Então, para o idoso também é interessante ali uma hidroginástica, né? Junto com um treino também ali de força. Então, é a panturrilha é importante. É importante. Tem que movimentar a panturrilha. Tem que movimentar. Doutora, qual mensagem você gostaria de deixar às pessoas que estão assistindo a gente? Então, eu queria dizer que é possível você mudar o seu estilo de vida. Eu queria te incentivar a pensar em você, né? Pense no seu próximo, mas pense em você. O seu corpo é templo do Espírito Santo, então você precisa se cuidar, né, em todos os sentidos. Você precisa se priorizar e você entender que não é apenas você fazer uma dieta, não é apenas você praticar atividade física, que são coisas importantes e interessantes, mas é você mudar a sua mente, né? Você mudar o seu jeito de pensar e você mudar o seu estilo de vida, que isso tudo vai estar te favorecendo e entender que se você não estiver bem, você também não vai poder cuidar bem dos outros que estão ao seu redor.
Doutora, muito obrigada Eu que pela sua agradeço. presença aqui no Família Mais. Que Deus continue te abençoando, Amém. né? Que você continue aí também trazendo informações como trouxe aqui para Família Mais, tá? Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer, agradeço a oportunidade, espero que esse conteúdo tenha edificado todos que estão assistindo. E você que esteve aqui com a gente em mais um Família Mais, nosso programa semanal de toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Que você seja tremendamente abençoado. Então, curte, compartilha esse programa aí para o maior número de pessoas e semana que vem a gente se encontra. Beijo e até lá!